Olá, bem-vindos de volta a este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace, sou psicanalista e agora oficialmente estou no internato médico. E é isso que eu venho compartilhar com vocês, um pouco da minha trajetória. Neste vídeo, como prometido, eu trago as outras 5 diferenças que eu encontrei entre a sede da Barcelona, de Buenos Aires e a sede de Santo Tomé. Só para dar um pouquinho de contexto para vocês, eu fiz até o final do 5º ano na sede de Buenos Aires e o 6º ano e o internato estou fazendo aqui em Santo Tomé. Então eu acabei tendo uma visão dos dois lugares e observei algumas diferenças. No primeiro vídeo, se você ainda não viu, eu trouxe as primeiras 5 diferenças e agora eu trago mais 5. Então se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no final deste vídeo para que você assista e eu te recomendo que você assista os dois, para que assim você possa ter um panorama maior de informações. E se você ainda não faz medicina na Argentina, mas está planejando, saiba que no primeiro comentário, sempre fixado de cada vídeo, fica ali um WhatsApp que você pode entrar em contato com alguém para pedir informações sobre os trâmites. Eu quero te pedir para deixar aquele like, já se você não é inscrito, para você se inscrever, porque eu vou trazer aí muito da minha trajetória, com vlogs semanais aí da minha jornada no internato. Então eu te convido para que, primeiro, você deixe um like e depois você se inscreva. E mande para mais pessoas que também querem saber mais um pouco sobre como que é estudar medicina na Argentina. Sem mais delongas, vamos aí para a 6ª diferença em que eu observei entre as duas sedes. Se você estiver fazendo medicina aqui na sede de Santo Tomé, você provavelmente, quando chegar no internato, precisará se mudar para outro lugar para poder fazer essa fase do internato. O que, por um lado, pode ser bom para você viver em novas experiências, conhecer novos lugares, mas também pode ter aquela desvantagem de ter que muitas vezes se locomover para outro lugar. Então, depende de como você olha. Se você olha o copo meio cheio ou meio vazio. Buenos Aires, obviamente, tem muito mais opções para que você faça o seu internato. Isso não quer dizer que você vai encontrar ali um hospital pertinho da sua casa. Pelo contrário. Muitas vezes esse hospital vai ficar longe da sua casa, 1h30, 2 horas de onde você mora. Então você vai ter esse deslocamento todos os dias. Sem contar que às vezes você pode ir para um hospital que tem uma pequena estrutura e que não é tão bom assim. Então a vantagem que eu observei quando eu fiquei vendo ali os hospitais que eu recebi, que tinham aqui convênio e que a gente poderia fazer um internato, que tem hospitais muito bons. Então não necessariamente por Buenos Aires ser uma cidade grande é que você vai de fato cair em um hospital fazer internato, em um hospital ali grande ou em um hospital com uma baita estrutura. É claro que mesmo sendo cansativo esse deslocamento, que às vezes você vai ter em Buenos Aires de 2 horas de metrô ou de ônibus, você ainda vai poder morar ali onde você já está morando, ali na sua casa. Você não vai precisar ter essa mudança muitas vezes que vai ser preciso. É óbvio que tem aqui mais perto lugares onde, quem sabe, você vai poder fazer esse deslocamento bate e volta, como se você cair em Santo Tomé ou alguma outra cidadezinha muito perto. Mas particularmente eu não vejo vantagem nesse deslocamento durante o internato. Eu acho que você vai acabar gastando muito tempo, deslocamento que você poderia estar gastando para estudar, por exemplo. Então talvez seja melhor você se fixar lá onde você vai fazer o internato. O Hospital de Santo Tomé, ele tem apenas 6 vagas para o internato médico, mas a faculdade te oferece uma gama de mais de 30 lugares que você também pode realizar este internato. Alguns desses hospitais são incríveis, inclusive, mas é óbvio que talvez ficarão inviáveis, não tem como, alguns aí é impossível você fazer um bate-volta. Então você vai ter que ir até o lugar, quem sabe alugar um apartamento, ou até um quarto, uma residência estudantil. Alguns desses hospitais, dependendo do que a faculdade te dá, você consegue alojamento e alimentação. Então isso também pode acontecer. Você escolher um desses hospitais em que você tem alojamento. Isso também pode ser super interessante ser feito. No meu caso, eu alugaria. Aí, se cair algum desses lugares, eu vou alugar um lugar porque eu atendo pessoas. Então, eu não quero muitas vezes estar em um alojamento com mais pessoas e as pessoas ouvindo a minha consulta com as pessoas, minha sessão que eu faço de terapia com as pessoas que eu atendo. Então, por esse motivo que eu vou alugar. Mas a verdade é que existem muitos desses lugares com alojamento. Eu até já gravei um vídeo sobre isso, sobre esse momento que eu fiquei sabendo que eu teria que ir para outro lugar. Isso me assustou um pouco, mas hoje já estou bem empolgada, estou aceitando. Se cair para Santo Tomé, melhor, que aí eu não mudo. Mas se eu tiver que ir, eu estou de braços abertos para essa nova etapa. Neste momento eu estou gravando um vlog que já saiu, a primeira rotação que eu vou fazer do internato, que eu consegui os primeiros 2 meses fazer aqui em Santo Tomé, que é a atenção primária da saúde. Então aqui eu começo o laboratório a partir de amanhã, que são 2 semanas de habilidades, em que dentro desse laboratório, pelo que eu estou sabendo meio por cima da coisa, a gente meio que aprende procedimentos, vai ter um monte de informação sobre parto, sobre
sutura, sobre todas essas coisas. Então, depois dessas 2 semanas, daí sim, nós vamos para os locais. Mas já foi assignado, só não sei exatamente qual lugar que é como um posto de saúde, onde eu vou ter esses primeiros 2 meses. Pelo menos agora, nessa rotação, eu não vou precisar me preocupar com esse deslocamento que eu acabei conseguindo fazer aqui. Outro ponto que eu notei de diferença, que isso pode ser que muitas pessoas não concordem, então isso não é uma verdade absoluta, é a minha percepção, que aqui em Santo Tomé, eu acabei observando um aprofundamento teórico em algumas matérias maior do que em Buenos Aires. Eu tenho consciência que isso sempre irá variar de professor para professor, de matéria para matéria. Então eu só posso falar das que eu fiz, das matérias que eu observei. Então eu vi sim uma pegada mais detalhada em determinados temas. E isso ficou mais perceptível para mim quando eu comecei a estudar medicina interna e eu me deparei com cardiologia, por exemplo. Cardiologia é uma matéria que eu fiz em Buenos Aires, então tinha todo o meu material de Buenos Aires. Só que quando eu fui observar as finais, o que era perguntado, muitas vezes faltavam informações, eu não tinha a resposta daquilo ali. E eu precisei ir atrás, eu precisei reassistir as aulas, rever outros materiais, para poder, então, preencher essas lacunas que acabaram ficando. A verdade é que tinha uma série de detalhes que eu ainda não tinha visto, embora eu já tivesse terminado a matéria, inclusive feito a final do 5º ano. Só que ainda faltavam informações de cardiologia. Então é por isso que eu estou falando, do ponto de vista de alguém que teve a mesma matéria nas 2 sedes. Porque eu precisei reassistir tudo outra vez e fui percebendo ali os pontos que estavam divergentes ou faltando. E não só dessa matéria, tem uma pessoa que a gente acabou confrontando em alguns momentos a matéria de obstetrícia para a gente verificar se existiam ali diferenças sutis entre o que a gente tinha aqui e o que eles tinham lá. Fato é que eu aportei ali uma série de informações dessa matéria que ela já tinha feito nesse lugar, ela não tinha tido. E que aqui, para nós, era além da gente ter, era inclusive questões que eram perguntadas em provas orais. Então, essas coisas fez com que eu realmente outra vez me deparasse com diferenças. E não foi só nessas 2 matérias. Eu sou aquela curiosa que gosto de ficar mexendo aqui e ali e gosto de confrontar as coisas. E eu, em determinados momentos, busquei temas, fui atrás de informações e tinha, sim, diferença teórica. Uma diferença que vai ser tão relevante lá na frente, não sei. Mas o fato é que existem essas diferenças. Só estou compartilhando outra vez o que eu vi e eu testei. Apenas isso. Então não fiquem bravos, mas é o que eu observei. Isso me chamou atenção porque a gente está na mesma instituição e apenas em sedes diferentes, e a verdade é que a mudança de uma sede para outra, em termos de teoria, é gigantesca de uma para outra. Eu acho que isso me chamou atenção porque eu nunca imaginei que pudesse haver diferenças. Achei que era tudo a mesma coisa. Mas a verdade é que muitas vezes a bibliografia muda, a forma que o professor vai explicar essa matéria muda, aquilo que é importante para ele talvez não seja importante em Buenos Aires. Então, existe sim essa diferença de uma sede para outra. Particularmente, eu fiquei muito contente, muito satisfeita em observar isso. Eu observei que realmente existe essa pegada mais detalhada da coisa. E eu gosto disso. Então, eu sei que a gente fica pensando muito em práticas dia e noite, né? Que aqui a gente vai ter uma gama menor de lugares para fazer prática. Porém, eu sou do pensamento que a teoria, ela é a que te prepara de verdade. Um conceito errado, um efeito colateral não lido, aquele rodapé não observado, pode tirar uma vida. Nós estamos lidando com vidas e isso para mim sempre foi muito importante. Colocar uma via, colocar uma sonda, fazer uma sutura. Se você praticar muito durante um dia, você logo aprende. Agora, a teoria, você correr atrás da teoria, depois dá muito mais trabalho. Isso eu também posso falar com propriedade, porque eu fui fazer guardas em Buenos Aires quando eu não sabia nada. E encontrei muitas pessoas que estavam, por exemplo, no 1º, no 2º ano da faculdade, e que já faziam várias práticas, várias coisas melhores do que quem já estava terminando a faculdade. Então isso mostra que você sim pode dominar a prática sem muitas vezes dominar a teoria. Só que é a teoria que vai salvar um paciente. Então, o que eu diria é que você seja uma pessoa muito curiosa e você não fique apenas, muitas vezes, com o que o professor te dá da matéria. Que você corra atrás, verifique outros materiais, procure em outros lugares se é só aquilo, se tem algo a mais que você deveria saber e que você ainda não sabe. A 8ª diferença é que sim, em Buenos Aires existe uma oferta docente maior do que Santo Tomé. E isso é interessante porque se você, por exemplo, quiser mudar de comissão, porque você não está se adaptando com o jeito que aquele professor explica, você não está curtindo muito o professor XYZ, você pode sim solicitar se você achar necessário mudar de comissão. Eu lembro que no 3º ano eu fiz isso, fiz minha troca de comissão
E porque eu tinha uma professora que ela só lia slide, aquilo me incomodava, me dava um sono terrível, porque eu chegava cedinho na faculdade e era uma aula muito chata, não tinha nada de novo. Se eu ficasse em casa lendo os slides, ia dar na mesma coisa. Então eu pedi para mudar de comissão e fui para uns professores melhores. Então isso te dá a possibilidade. Óbvio que em Santo Tomé, por ter menos professores, você acaba ficando na mão daqueles que já tem ali. É uma coisa simples de pensar, gente. Entre perder um professor, que para cá é muito difícil de encontrar novos professores, e perder um aluno, eles vão optar, talvez, vão abrir mão do aluno, porque é mais fácil entrar novos alunos do que entrar novos professores. Lembrando que Santo Tomé é muito pequeno, é difícil às vezes um professor que queira mudar ou vir de Buenos Aires para viver aqui em Santo Tomé. E isso é muito mais restrito para eles, questão de qualidade de vida muitas vezes. Buenos Aires era uma coisa que dava na época para fazer. Se às vezes você tinha um professor que você não curtia muito e você queria um outro professor para fazer oral com ele, você poderia solicitar, você fazer uma nota pedindo, explicando os motivos e dava. Aqui parece que dá para fazer, mas eu tive a informação de que se essa pessoa que você não quer fazer a prova oral foi chefe de cátedra, aí você não pode pedir, porque aí não tem como. Não tem como você passar por cima, vamos dizer assim, desse professor. A nona diferença é que a bedelia, quem sabe é que a bedelia é aquele lugar ali onde você vai pedir informação logo que você chega. Então a bedelia de Santo Tomé é mais acessível que a de Buenos Aires. Eu sinto que a bedelia de Buenos Aires ela era mais distante, fria, às vezes grosseira, inclusive, no trato com os alunos. Então, às vezes, esse tipo de coisa que a gente quer sobre um horário, sobre uma assistência, sobre uma inscrição, coisas assim mais corriqueiras que não precisam de um trâmite, que eu falei no outro vídeo lá, que às vezes a gente não recebe muito essa comunicação. Mas eu sinto que isso é quando mais bate com a secretaria de alunos, que você depende de um trâmite para fazer alguma coisa dentro da faculdade. Agora, quando é uma coisa mais simples, que não é tão complexo, você consegue da bedelia respostas muito rápidas. Inclusive, o pessoal da bedelia está nos grupos, às vezes, do WhatsApp dos alunos, e você consegue chamar no privado a bedelia, sem sair de casa. Pedir uma informação, pedir um horário de prova, entendeu? Qualquer informação que você precisar. E eles são muito rápidos para te responder. Pelo menos todas as vezes que eu precisei foi assim. Eu nem precisei ir lá na faculdade. Eu só mandava uma mensagem no WhatsApp e já tinha a informação. A última, e eu diria que até a mais importante, eu sinto que os professores de Santo Tomé, eles são mais exigentes e criteriosos que os de Buenos Aires. Outra vez, não vamos generalizar, existem casos e casos, vocês sabem, eu não preciso ficar aqui toda hora falando isso. Eu lembro que foi uma coisa que me assustou bastante quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu fui olhar os murais que tem na faculdade, e que ali tem o pessoal com as notas, como que saiu naquela parcial, que é onde coloca as notas para depois as pessoas irem para oral. E as notas eram basicamente 4, 4, 4, 5, 6. 6 quando maior nota, às vezes. Aí 4, 4, 4, sem contar 2, 1, 2. E ali tinha muitas notas em volta desse 4, desse 5, 6, quando muito. E aí, isso assim, não sou apenas eu que estou falando isso. Vocês vão analisar que tem muito mais alunos saindo de Santo Tomé para Buenos Aires do que de Buenos Aires para cá. E esse é um dos motivos. Então, os professores, eles costumam ser super exigentes nas suas provas e exigentes também na nota. Tanto que a primeira oral da minha vida que eu reprovei foi no 6º ano, como cirurgia, que foi a primeira prova oral que eu fiz aqui. Então, o professor nem quis me ouvir. Eu comecei a responder de um jeito que ele já nem gostou. Ele nem... Porque, assim, o que eu estava acostumada... Se eu começo uma resposta em Buenos Aires e o professor sente que eu não estou indo pro lado que ele quer, ele vai fazer uma nova pergunta, ele vai repetir. E eu pedi para ele repetir a pergunta e ele basicamente encerrou minha oral ali. Nem me deu chance de eu fazer a prova. Então, eu não tive, igual essa experiência, não tive com as outras provas. Foi apenas essa, mas foi pontual, assim, para mim. E quando eu comparo com as experiências que eu vivi em Buenos Aires, eu sinto que aqui eu penei muito mais. E eu sempre fui aquele aluno que sempre estudou muito. Então eu penei muito mais para estudar, para tentar abarcar tudo do jeito que eles queriam. E as minhas notas também deu uma baixada nessa. Tudo bem que eu vivi outro contexto, eu vivi outras coisas, mas assim, deu aquela baixada nas notas. Tirei notas muito boas também em algumas matérias que faltava, mas senti que aqui eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu notei aqui que às vezes você faz uma prova em que você não comete erros, basicamente. Você vai muito bem, você responde tudo, e o que você esperaria? Eu respondi tudo, logo tirarei um 10, ou 9. E aí o professor, ele ficou super feliz com a sua prova, te elogiou, e ele te dá um 7. E aí você fica, tá, mas por quê? Entende? Então, e é muitas vezes porque você não explicou do jeito que ele queria, porque faltou alguma coisa. Então, assim, todas as vezes que eu tinha uma nota alta aqui, eu vibrava, porque eu sei que aqui é um pouco mais difícil você sair de cada prova com um 9 e um 10. Então, assim, às vezes você vai, inclusive aconteceu uma prova
que na múltipla escolha eu tirei 8 e eu fui pra oral com o professor e ele me deu 4. Não era final, não era nada, era uma parcial, mas eu fiquei chocada, porque, tudo bem, fui bem na prova, tava muito nervosa, não fui. Mas eu senti que esse negócio da nota, pra eles realmente não vão te dar, assim, de presente uma nota. Você vai ter que fazer acontecer. Buenos Aires eu tinha menos dificuldade com isso. Eu, geralmente, às vezes eu podia até ali no múltipla escolha um pouco menos, eu sempre aumentava na oral. E aqui eu não consegui tanto fazer isso. Eu senti, sim, que essa exigência, aprofundamento teórico, tudo isso eu encontrei mais em Santo Tomé. Então agora vale você pensar no que você está priorizando. Eu posso falar por mim, baseado no que eu pretendo para o meu futuro. Se fosse hoje, eu começaria desde o primeiro ano por aqui. Eu sei que muita gente vai dizer que é loucura, mas eu sei que eu sempre fui uma pessoa que estudei bastante. Eu gostaria de ter tido contato aqui com Santo Tomé desde o começo, porque talvez quando eu chegasse ali no 6º ano já estaria adaptada, já estaria acostumada com o jeito de Santo Tomé de trabalhar. E eu não estava. A verdade é que foi meio um choque pra mim ali quando eu cheguei. Mas eu faria aqui, apesar de Buenos Aires ser linda, uma cidade linda, uma sede maravilhosa, eu gostei de algumas coisas aqui de Santo Tomé que eu acredito que vão fazer a grande diferença lá na frente. E fique à vontade de trazer aí a sua opinião, quem sabe a sua experiência. Isso também pode ser muito válido para as pessoas que leem os comentários e que possam tirar ali, tomar a sua decisão, às vezes, de uma sede pela outra, a partir de um comentário de alguém. Lembrando sempre que o comentário de alguém, o meu comentário, a minha experiência, não será regra para você. A sua experiência pode ser muito diferente da que eu tive. Você só vai descobrir vivendo. Não tem outro jeito. Provavelmente na outra semana teremos um vlog aí dessa primeira semana que eu vou fazer de laboratório, em que vai ser uma correria enorme, pelo que já percebi. A temporada de voltar a acordar às 5 da manhã já vai começar com tudo a partir de amanhã, porque vou precisar atender as pessoas. Tenho bastante gente que eu atendo hoje na terapia e vou ter as aulas. Então, eu volto para casa amanhã, depois das 10 horas da noite. Então, vai ser corrido. Mas vai ser divertido mostrar para vocês um pouquinho de tudo isso. É isso então. Nos vemos no próximo vídeo.